como o cérebro ele se apaixona, né? Interessante que quando falamos do cérebro mediante a neurociência, né, o campo ele ainda é muito vasto para se conhecer, por mais que, né, estamos progredindo a respeito. Digo os neurocientistas, né? Estamos progredindo de um certo tempo. Mas quando eu digo que o cérebro ele se apaixona, como ele se apaixona? No campo da neurociência existe duas vias, a via aferente e a via eferente, ou seja, há certos tipos de comportamento que sabemos, né, que suscitam na nossa imaginação, que transferimos para as nossas emoções, visto que a emoção é uma atitude do comportamento. Então tem duas vias, a via aferente e a via eferente. A via aferente é aquilo, por exemplo, que me estimula a pensar. A via eferente é aquilo que eu penso sem nenhum aparente estímulo. Interessante que quando tomamos uma certa decisão, na maioria das vezes, foi o cérebro que tomou essa decisão em nosso lugar. Então, é por isso que existem alguns neurocientistas, na verdade, que não acreditam, por exemplo, no livre-arbítrio. Porque, de acordo com esses cientistas, na verdade, que são totalmente objetivos, científicos, e ele foge, por exemplo, da psicanálise, que é um campo totalmente interpretativo, eles dizem que antes de você escolher, né, o seu cérebro ele já escolheu particularmente por você. É uma espécie de epifenômeno, né? Quando você acredita que vai pensar, o seu cérebro já pensou por você. Interessante que, se prestarmos atenção no nosso cotidiano, porque tem certos tipos de atitudes que sempre tomamos no dia a dia. Por que sempre perpetuamos, vamos dizer assim, coisas desagradáveis que consideramos erro, né? Na verdade, você, por exemplo, obter uma informação de que certa coisa não é bom para a saúde, mas o porquê você faz. Muitas vezes somos condicionados biologicamente, né? E também geneticamente, certos tipos de atitude. Uma coisa interessante é porque quando eu falo acerca do cérebro, porque o cérebro ele se apaixona, né? Na verdade, que quando você conhece uma pessoa, na verdade, em primeira vista, a imagem que você tem dela é profundamente agradável. Então, dentro do campo psicanalítico, na verdade, você se apaixona pelo sentimento que você tem da pessoa, não pela própria pessoa. Então, a partir desses sentimentos, você vai suscitando valores sobre aquela pessoa, falando que aquela pessoa é linda, amorosa e carinhosa. Então, você está passando algo que é seu para a pessoa. Dentro da neurociência, quando eu falo que o cérebro se apaixona, que quando você vê, por exemplo, uma pessoa que é extremamente bela e agradável, na verdade, a capacidade de endorfina liberada pelo cérebro é muito grande, né? Por exemplo, temos o córtex pré-frontal, que ele é totalmente cognitivo, racional. Então, quando você olha aquela pessoa, né, a sensação de prazer que provoca na ínsula, né, a sensação de recompensa é muito grande. Então a pessoa ela se torna uma espécie de escravo do próprio prazer que sente daquela pessoa. Quando alguém lhe pergunta por que você gosta de determinada pessoa, muitas vezes você não sabe, mas, por exemplo, é a maneira com que aquela mulher te toca, lhe dá um certo prazer. Do jeito que aquela pessoa lhe beija, lhe abraça, lhe dá um certo prazer. Então, visto que cada ser humano é único, a maneira que um abraça o outro, beija o outro, é uma característica intrinsecamente particular. É por isso que uma pessoa se torna totalmente viciada em outra, que é o processo de recompensa, na verdade. Por que a pessoa se apaixona mais pelo toque de uma pessoa, pelo olhar de uma pessoa em detrimento a outra? Porque o sentimento
de recompensa é intrinsecamente maior, né? E a pessoa muitas vezes, quando fala que está bem mesmo querendo tocar a pessoa e não pode, ela se sente totalmente frustrada. Então, quando chega na sua residência, a capacidade dessa pessoa é ficar totalmente melancólica e chorar. Por quê? Porque o seu cérebro condicionou o seu comportamento a se tornar particularmente vinculado àquele prazer que você faz sentir dessa pessoa, né? Então, há uma espécie de epifenômeno, né? Quando você gosta de alguém e você não sabe explicar, quando essa pessoa ela lhe toca, você tem uma capacidade de prazer que é muito maior, e essa capacidade que é muito maior de prazer faz você conectar a imagem da pessoa, né? O toque da pessoa e a sensação da pessoa a uma espécie de alegria e felicidade. Então é por isso que muitas vezes a alegria e felicidade muitas vezes está mais vinculada a uma sensação, né? É a sensação que eu tenho do outro que me faz sentir feliz, mas essa é uma atitude puramente cerebral. É por isso que algumas pessoas não conseguem, por exemplo, mudar o seu comportamento, ou então ter uma paixão do qual teve outrora. Tem a necessidade de ter um mesmo tipo de paixão, ou até mesmo uma paixão que supere aquela, porque a pessoa ela está procurando, na verdade, né, uma sensação que supere aquela sensação que ela teve com o outro. Então a paixão ela gera uma espécie de vício no cérebro, né, que traz a determinado tipo de recompensa. Então as pessoas sim se tornam totalmente dependentes umas das outras, né? Isso dentro do campo da neurociência. Então é por isso que existem algumas ciências em detrimento de outros, alguns cientistas, né, que acreditam no livre-arbítrio e o outro não. Porque cada experiência que o ser humano tem, na verdade, pelo esse circuito de aferência e eferência vai estruturando camadas, na verdade, umas sobre as outras, e as pessoas sempre vai estar presas o que? A sensação que sente acerca do outro, a sensação que sente acerca do mundo e a sensação que sente até mesmo da própria vida, né? Então é por isso que, por exemplo, uma pessoa que é totalmente viciada em esporte, o seu cérebro foi condicionado para aquilo, porque a quantidade de endorfina que é liberada no cérebro vai criando um mapeamento dentro do cérebro, na verdade, que vai vincular a felicidade a pular de paraquedas, ou a pular de bungee jump, ou então a pessoa se tornar viciada em relacionamentos, né, que a pessoa não consegue, vamos dizer assim, não consegue se deter em si, né? Então há uma espécie de circuitos, na verdade, que ocorrem dentro do cérebro, reações neuroquímicas, na verdade, que faz a pessoa se tornar totalmente dependente da outra. Por isso que algumas pessoas se apaixonam pelo beijo daquela pessoa, ou pelo abraço, ou pelo carinho, ou pelo cuidado. Então o cérebro muitas vezes ele tem a capacidade de se apaixonar, mas é uma coisa que foge totalmente da razão e do conhecimento. É por isso que sempre tem uma briga, né, entre neurocientistas e psicólogos e psicanalistas também, porque os psicanalistas eles trabalham de uma maneira muito mais construtivista, né, influenciada pela visão de Jean Piaget, né, que é o quê? Que o comportamento se molda, na verdade, mediante as experiências que o ser humano tem mediante o cotidiano, né? Enquanto que a neurociência não. A neurociência já trabalha que o ser humano, o seu comportamento é condicionado tanto biologicamente quanto geneticamente. É por isso que vemos que alguns filhos têm como é que eu posso dizer, um comportamento semelhante ao do pai, ou do avô, ou do bisavô, que as pessoas sempre se apaixonam por determinado tipo de pessoa, porque aquele tipo de pessoa, por mais tóxica que seja, lhe dá a ela um certo gozo, né? Então a pessoa se torna viciada e dependente daquela sensação que tem pelo outro. Por quê? Porque aquela sensação que ela tem no outro, a mesma acredita,
na verdade, que não vai sentir com o outro, que por outrora está certo, porque cada pessoa é única e o seu cérebro vai se condicionar de uma maneira particular com cada pessoa que se relaciona. É por isso que cada toque, cada beijo e abraço é diferente, e que determinados tipos de pessoas procuram mais prazer, mais alegria, uma sensação mais de vivacidade do que a outra. Conforme aquela frase de Joseph Campbell mesmo diz, o ser humano, na verdade, ele não procura a felicidade. Na verdade, o ser humano, ele procura a sensação de se sentir vivo. E que eu não tiro muitas vezes a tese de Joseph Campbell diz, contanto se verificarmos que o ser humano ele é totalmente condicionado daquilo o que o seu cérebro, vamos dizer assim, decodifica e codifica o seu comportamento em relação para com o próximo, para com o outro e para com o mundo. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta no botão das notificações para receber mais vídeos que tratam acerca do tema. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.